eu posso ser banido por isso que eu vou falar nessa live. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que uns anos atrás, ali em 2021, 2022, tanto eu quanto meu pai, que dividíamos o canal na época, fomos literalmente censurados por causa de algumas opiniões que nós tínhamos naquela época, opiniões que nós mantemos até hoje, mas deixamos de lado, varremos para embaixo do tapete para a gente não continuar sendo punido por conta do que a gente pensa e do que a gente fala. Então, nós optamos por não tocar mais nesse assunto e agora falamos sobre temas menos quentes, sobre temas que não geram tantas discussões assim, porque a gente também precisa do nosso canal para fazer o nosso trabalho, então não podemos correr o risco de perdê-lo. Mas o que eu tenho para dizer aqui é muito sério, porque influencia diretamente na sua saúde, no seu bem-estar. Então, esse vídeo é um manifesto da minha parte e que eu acho também que vai abrir os seus olhos para muitas coisas. Então, nos últimos 100 anos, a medicina mudou radicalmente e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu peço que você que está me assistindo agora deixe no chat, deixe nos comentários de onde você me assiste, né? De que parte do mundo você me assiste. Então escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, porque eu amo saber de onde são os espectadores aqui do canal. Para quem não souber dar like, para quem não sabe se inscrever, para quem não sabe compartilhar vídeos, não se preocupe, que ao final da minha explicação, ao final do que a gente conversar aqui hoje, eu vou te ensinar como fazer tudo isso, ok? Então, pessoal, como eu ia dizendo, nos últimos 100 anos, a medicina mudou radicalmente. Então, a medicina que nós conhecemos hoje, que é a chamada medicina baseada em evidências, ela foi reconstruída, orquestrada e patrocinada por interesses poderosos, liderados pela indústria farmacêutica. Isso tudo aconteceu com a liderança dos Rockefeller. Quem é que lembra dos Rockefeller? Que reformularam a forma como a medicina funciona hoje. Então, lá até o começo do século XX, até ali 1910, 1920, a medicina era natural, centrada em ervas, na nutrição, em práticas integrativas. Só que, com o surgimento da indústria do petróleo, a família Rockefeller encontrou uma oportunidade, que era a produção em massa de remédios sintéticos a partir de derivados do petróleo. Como que isso aconteceu? Os Rockefeller começaram a patrocinar escolas de medicina para que elas desacreditassem a medicina natural e promovessem medicamentos que pudessem ser patenteados. Um documento muito famoso na época, que foi o relatório Flexner, financiado pelos Rockefeller, criticou a medicina natural e levou ao fechamento de escolas de medicina que não seguiam a nova linha farmacêutica. Essa mudança gradual estruturou uma medicina centrada em medicamentos, em procedimentos, desvalorizando a prevenção e o estilo de vida saudável. E isso se mantém até hoje. Na faculdade de medicina hoje, os alunos de medicina, eu estudei na principal faculdade de medicina no Brasil, que é a Faculdade de Medicina da UFRJ, e em momento algum eu fui ensinado pelos meus professores como implementar mudanças de estilo de vida no meu paciente, quais eram as formas de adotar um estilo de vida saudável para prevenir doenças, porque a gente aprende o seguinte: não, olha, se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes, a primeira linha de tratamento, primeira estratégia terapêutica é a mudança do estilo de vida. Ah, tudo bem, que bom, mas como é essa mudança do estilo de vida? Como eu vou prescrever mudança de estilo de vida para o meu paciente? Quais são as técnicas que eu preciso usar para permitir que o meu paciente adote as minhas orientações, adote esse estilo de vida saudável? Isso não é ensinado. Agora, é ensinado a dose da medicação, isso aí com certeza é ensinado. Quando que vai aumentar a dose, quando que vai mudar de medicação,
ensinar os protocolos, nós somos ensinados. Agora, como estimular o nosso paciente a efetivamente mudar o estilo de vida, isso nós não aprendemos, ok? Então, antes nós tínhamos uma priorização, uma valorização da medicina natural, mas com o Rockefeller, dentro desse contexto todo de surgimento da indústria petrolífera, essa medicina foi à força escanteada, à força varrida para debaixo do pano. Fecharam as escolas de medicina, censuraram os médicos que ensinavam esse tipo de medicina. E os alunos foram privados de terem acesso a esse conhecimento. E essa medicina baseada em evidências, ela, é lógico que ela é positiva em certos pontos, porque a gente tem uma valorização do estudo sobre uma determinada intervenção, e isso é muito bom, porque a gente testa intervenções, a gente vê como essa intervenção age em determinados grupos de indivíduos, mas ela acabou sendo redirecionada, essa medicina baseada em evidências, acabou sendo redirecionada para se concentrar em medicamentos patenteáveis, onde a indústria farmacêutica só vai investir naquilo que garante retorno financeiro, o que significa que somente moléculas patenteáveis recebem financiamento e não os tratamentos naturais. É por isso que a gente não vai ver um grande estudo falando sobre os efeitos do alho na pressão arterial ou da canela no diabetes, porque alho e canela não são patenteáveis. É por esse motivo que durante muito tempo a cannabis medicinal foi vista como algo do demônio, quando na verdade é um medicamento extremamente útil para muitas pessoas. Foi dentro desse contexto que a cannabis foi proibida no mundo, porque além de ser uma competição às drogas, né, aos novos medicamentos, ainda por cima, ela também era uma competição ao plástico, porque as fibras de cânhamo são muito úteis para fabricação de objetos, de coisas que são dos quais nós utilizamos o plástico para fabricar, ok? Então, a indústria farmacêutica, ela transforma sinais e sintomas em mercado e patenteia moléculas que não curam, mas gerenciam a doença, garantindo o fluxo contínuo de vendas. Então, quem tem hipertensão, quem tem colesterol alto, quem tem diabetes, quem tem ansiedade, quem tem depressão, o que o médico fala quando você pergunta quando você vai parar de tomar o remédio? Se você pergunta se você vai ter que tomar esse remédio, até quando você vai ter que tomar esse remédio? O que o médico fala? Que você vai ter que tomar para sempre. Porque essas medicações, elas não curam a doença, elas controlam a manifestação clínica dela. Então, no caso da pressão alta, vai controlar a pressão na hora que for medir ali, mas não vai resolver a causa da doença. E muito menos vai haver um esforço por parte do profissional de saúde para resolver esse problema, porque o remédio, ele não resolve o problema. O remédio, ele controla, ele gerencia a doença, mas ele não resolve. E não é ele que vai curar o problema. Além disso tudo, nosso estilo de vida atual, as doenças da atualidade, elas são alimentadas pela própria indústria. Então, muitos dos hábitos, muitos dos produtos que nos são vendidos, de alimentos processados, de estilo de vida sedentário, tudo isso contribui para criar doenças crônicas. Eu até vi esses dias aqui na TV um movimento que estava querendo um incentivo fiscal para produtos naturais, né? Achei interessante, para que essa carga tributária nos produtos naturais diminua, para que eles se tornem mais acessíveis para a nossa população. Eu achei isso muito legal. Mas voltando aqui, como que funciona essa indústria que alimenta a doença? Quanto mais somos expostos a produtos que nos prejudicam, que prejudicam a nossa saúde, como alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso e uma cultura de estresse constante,
mais a nossa saúde se deteriora e mais precisamos de remédios. A indústria cria soluções rápidas para sintomas que elas mesmas ajudam a gerar, como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, e isso cria um ciclo de dependência. Isso sem falar quando passam informações equivocadas para a gente, quando vendem uma ideia que não é verdadeira, uma ideia que vai contra o que é a realidade. Durante quantos anos aí o ovo foi visto como vilão porque ele tinha colesterol e o consumo de colesterol no alimento aumentava o colesterol no sangue e isso aumentava o risco de doença cardiovascular? Quantos anos os ovos foram vistos como vilão? Quantos anos? Eu lembro do meu pai, quando eu era pequeno, quando eu tinha 4, 5 anos, meu pai, em algum momento, fez o exame, viu que estava com colesterol alto. Qual foi a medida que ele tomou na época, achando que era a medida certa? Ele trocou a manteiga pela margarina. Olha que absurdo, porque na época isso era visto como saudável. E tem muito profissional de saúde que ainda vê isso como saudável, que ainda tem a coragem, a cara de pau de dizer que a margarina é melhor do que a manteiga. Isso para mim é inadmissível, mas não se espantem, porque tem sim muita gente que fala isso, que vai falar que a manteiga tem colesterol, que vai falar que a manteiga tem muita gordura saturada e a margarina não. E a margarina é rica em ômega 6, que é um ácido graxo muito bom para a saúde cardiovascular. Não é verdade. Hoje, o que, que a gente está vendo? Que a gordura saturada, que foi tão combatida, que falaram tão mal da gordura saturada, hoje a gente está vendo que ela não aumenta o risco de doença cardiovascular. E nós ouvimos isso a vida inteira. E o que, que eles diziam? Não, gordura saturada não pode. Tem que ser a gordura monoinsaturada ou poliinsaturada. Mas muitas vezes a gordura insaturada é pior do que a gordura saturada. Então, a gordura insaturada do óleo de soja, por exemplo, é muito pior do que a gordura saturada do óleo de coco. Porque esse óleo de soja, para ter para ser obtido, passa por um processamento químico muito intenso, utilizando solventes, inclusive, tornando esse óleo um óleo naturalmente rançoso e inflamatório. Mas a gente tentam colocar para a gente o contrário, que a gordura saturada é ruim, que o leite cru é ruim, que o sódio é ruim, que o sal é ruim. A gente está vendo cada vez mais que um sal de qualidade, sim, é importante para a nossa saúde. Então, toda essa indústria, toda essa comunicação voltada para incluir hábitos ruins na nossa vida, incluir alimentos ruins na nossa dieta, falando que esses alimentos são bons, tudo isso contribui para criar doenças. 50, 60, 70 anos atrás, nós não tínhamos tantas doenças cardiovasculares como nós temos hoje. E um dos fatores para isso é justamente a introdução de óleos vegetais ricos em ômega 6. Antes, as nossas galinhas, os porcos, as vacas eram alimentados com pasto, eram criadas soltas. Hoje elas são alimentadas com soja transgênica. E essa soja faz com que a carne desses animais seja rica em ômega 6 e não em ômega 3. Então, lá atrás, 70, 80 anos atrás, a gente consumia 1 grama de ômega 6 para cada 1 grama de ômega 3. Então era, ó, parelho, igualzinho. Hoje, essa relação, nós consumimos 20 gramas de ômega 6 para cada grama de ômega 3. E aí, nesse mesmo tempo, coincidência ou não, o número de doenças cardiovasculares, ó, explodiu, ok? E isso mostra a necessidade, a importância do estilo de vida saudável, de focar numa saúde integral, de focar numa saúde preventiva. E isso é o maior
ato de resistência a um sistema que se beneficia da doença. Uma dieta com alimentos naturais, sem alimentos ultraprocessados, estavam querendo demonizar o consumo de proteína animal, dizendo que a proteína animal é ruim. Ela é ruim porque o animal come mal. O alimento dado ao animal é um alimento de baixa qualidade. Mas, ainda assim, ela é fundamental para a saúde humana, para o consumo de proteínas. É muito importante a gente comer proteína, ok? Então, muito provavelmente, você come menos proteína do que você deveria. Isso vai te deixar magro, vai te deixar fraco, vai fazer você perder músculo e você vai ficar doente, vai cair, vai quebrar o fêmur e vai morrer. Então, você precisa comer proteínas. Estavam falando mal da carne vermelha, falando mal da manteiga, falando mal do frango, falando mal do peixe, falando mal de tudo. Mas você precisa, e querendo dizer que não, o consumo de vegetais, o consumo de grãos integrais, o consumo de frutas, é isso que vai resolver. Olha, são alimentos importantes sim, que devem estar presentes numa dieta saudável sim, mas é preciso consumir proteína animal, ok? E uma outra coisa, uma outra crítica ao sistema, aos médicos, que é a medicalização frequente e desnecessária. Então, muitos problemas poderiam ser tratados com o estilo de vida saudável, mas para isso são prescritos um medicamento. Então, a pessoa que está com problema para dormir, não vai ser falado para ela sobre métodos de higiene do sono. Vai ser prescrito para ela um clonazepam, um Rivotril, um Zolpidem, mas não vamos falar sobre estratégias, sobre hábitos que ela pode ter que vão melhorar a qualidade do sono dela. Gerenciamento do estresse também é uma medida muito importante. Alimentação, atividade física, nem se fala. Esses são os melhores remédios. E se nós tivermos a possibilidade e a necessidade de lançarmos mão de tratamentos naturais, de alimentos funcionais, de hábitos terapêuticos para restaurar a saúde de forma natural, sem dependência de substâncias químicas, isso também é algo que eu vejo com ótimos olhos. Ok, pessoal? Então, é o seguinte: a verdade disso tudo é que um estilo de vida saudável, eu venho me dedicando ao estilo de vida saudável, a chamada medicina do estilo de vida, desde que eu me formei. Quando pouca gente falava sobre isso ainda aqui no Brasil, eu já estava falando sobre medicina do estilo de vida, sobre a importância dos hábitos, da alimentação, da atividade física, do gerenciamento do estresse, do sono de qualidade, do controle do consumo de substâncias tóxicas como álcool ou tabaco, da importância dos relacionamentos saudáveis, da importância de se prevenir de doenças infecciosas e também de ter autoestima, de poder se olhar no espelho e gostar daquilo que vê e se gostar como pessoa e se amar e se ter como prioridade. Tudo isso é sim parte de um estilo de vida saudável, tanto que no meu livro, Código da Longevidade, eu tomei a liberdade de adicionar 2 pilares novos ao estilo de vida saudável, que tradicionalmente, pela tradição de Harvard, a medicina do estilo de vida tem 6 pilares: alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, relacionamentos saudáveis, sono de qualidade e evitar drogas, né? Álcool, tabaco e outras drogas. Esses são os 6 pilares originais. E eu adicionei a prevenção de doenças infecciosas, que é muito importante nós cuidarmos da nossa imunidade, e também a autoestima, porque não adianta estar tudo bem se a gente não se gosta como pessoa. Então, viver com saúde, viver plenamente, viver independente de intervenções químicas, é uma maneira de desafiar todo esse sistema que lucra com a doença. E aí eu vou colocar os meus colegas de profissão dentro desse sistema, porque o médico, ele vive da doença, ele não vive da saúde. Então, esse sistema ele também é benéfico para o médico. E eu falo sobre isso na introdução do Código da Longevidade. Eu faço uma crítica bastante contundente a essa característica da medicina atual. E a verdade por trás disso tudo
é que o estilo de vida saudável pode prevenir grande parte das doenças que hoje são lucro para a indústria farmacêutica. Então, comentei ontem aqui da nova diretriz europeia que está dizendo que pessoas com pressão arterial de 12/8 são consideradas pessoas com pressão elevada. Então, agora praticamente não existe mais pessoas com pressão arterial normal, porque cada vez mais estão restringindo este grupo para que mais pessoas possam ser classificadas como indivíduos com pressão elevada e, consequentemente, isso vai aumentar o número de pessoas necessitando tratamento para esse problema, que agora, embora tenhamos muito excelentes resultados utilizando uma droga só, agora essa mesma diretriz diz que o tratamento deve ser iniciado já com 2 medicações para a pressão arterial. Então você vê que o cerco vai fechando, que condições normais vão sendo tratadas como condições patológicas, como doenças, para aumentar a gama de pessoas sendo tratadas com medicamentos. O estilo de vida saudável é uma resistência, é um grito contra tudo isso que está nos causando doença, que está tirando a nossa qualidade de vida. Então, se você valoriza a sua saúde, é hora de se questionar e de se informar sobre o que é necessário para viver saudável de verdade. Porque viver saudável de verdade não é fazer exame de 2 em 2 meses. Não é ir naquele médico que prescreve um monte de exame, porque se você não sabe, muitas vezes aquele médico que prescreve um monte de exame, né, páginas e mais páginas de exame, muitas vezes, preste atenção, esse médico ele recebe uma comissão do laboratório para enviar você fazer esse monte de exame que não tem necessidade. E é verdade, já me procuraram para me oferecer isso. Chegaram para mim e disseram: doutor João, olha só, estou com uma parceria com esse laboratório aqui, você que tem para seu paciente que tiver plano de saúde, faz o seguinte, pede essa lista de exames aqui e aí a gente te dá uma comissão de R$ 800. É assim que funciona. Ou o seu médico, que prescreve uma fórmula manipulada, que você vai comprar na farmácia, que ele te indica, não, vai naquela farmácia lá. E ele manda você comprar essa fórmula manipulada caríssima. Ele também está ganhando uma comissão daquela farmácia. Essa é a realidade. É assim que funciona. E tem outros também que prescrevem o medicamento do laboratório e daqui a um mês eles estão lá na Europa, no congresso da especialidade. Quem é que está pagando esse congresso? É a indústria farmacêutica. Quantas vezes eu já fui convidado para um jantar num restaurante legal, num restaurante bacana, para a indústria farmacêutica falar sobre um novo medicamento, uma nova vacina? 1 milhão de vezes. E é assim que é a realidade. Então você não é a prioridade. Você é a prioridade. A sua saúde não é a prioridade. Porque da sua saúde, eles não vão conseguir, arrancar dinheiro. E é por isso que você deve ter um estilo de vida saudável para você depender o mínimo possível de intervenções medicamentosas, ok? Para você se prevenir dos problemas e aprender formas naturais de tratá-los. Ok, pessoal? Essa mensagem é muito importante, ok? Muito importante. E o estilo de vida também é fundamental para a sua saúde. Vou repetir aqui os pilares, tá bom? Alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, evitar substâncias tóxicas, relacionamentos saudáveis, tá bom? Esses são originais. E eu adicionei 2, que são a prevenção de doenças infecciosas e a autoestima. Ok, pessoal? Tomei essa liberdade de criar 2 novos pilares. E esses pilares, tudo isso que eu falei aqui, é capaz de prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade.
infarto, derrame, hipertensão, diabetes, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, depressão, insônia. Tudo isso tem relação direta com o estilo de vida. Então, se você tiver um estilo de vida saudável, você vai prevenir, tratar e reverter essas doenças. Se você não tiver um estilo de vida saudável, vai acontecer o quê? Essas doenças vão surgir em você. Isso é certo. Tá bom? Então, pessoal, olha só. Eu quero te ensinar a ter um estilo de vida saudável. Eu quero que você saiba o que você precisa fazer para ter um estilo de vida saudável de forma simples, de forma natural, sem precisar de grandes investimentos, sem precisar matricular personal na academia, sem precisar contratar nutricionista que vai cobrar caro, sem precisar ir no médico que vai te cobrar R$ 5.000 a consulta. E você tem acesso a isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são comprovadamente capazes, pela própria medicina baseada em evidências, né? Utilizando aqui a medicina baseada em evidências a nosso favor. Então, a medicina baseada em evidências diz que esses hábitos são capazes, sim, de prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Ok? Então, para ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou neste link que eu vou fixar agora aqui em nosso canal. Por esse link você já tem 2 grandes benefícios. Primeiro, um super desconto para poder adquirir o livro por menos da metade do preço original, que é R$ 80. Então, por esse link você vai conseguir adquirir por R$ 39,90. E além disso, você também tem a garantia incondicional de satisfação. E isso ninguém faz. Ninguém faz isso. E o que é isso? Se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu reembolso seu dinheiro integralmente. Sem perguntas, sem burocracia, sem pegadinha, sem letrinha pequena. Estou aqui assumindo o compromisso público de, caso você não goste do livro, eu reembolso integralmente o dinheiro investido. Ou seja, você não tem risco nenhum nesta operação. O risco é todo meu. E eu só faço isso porque eu sei que quando você ler o livro, você vai gostar. E aí você vai me agradecer. Mas também vai se agradecer por ter feito um investimento pequeno, de R$ 39,90, naquilo que você tem de mais precioso e valioso, que é a sua saúde. Então, o retorno desse investimento vai ser incalculável e imensurável. E vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua saúde nos últimos tempos. Ok? Porque, mais uma vez, são formas naturais de prevenir, tratar e reverter doenças, para você se livrar das algemas da indústria farmacêutica, para você tomar posse da sua saúde, tomar controle da sua saúde, que isso é o mais importante. Então, esse livro é um ato de resistência contra a indústria farmacêutica, contra a medicina moderna e a favor da sua saúde e do seu bem-estar. Então, olha lá, clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat e adquira o seu livro agora, ok? Ó, gostei dessa live aqui, hein? Foi legal. Márcia Costa perguntando, essa live vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Sempre fica salva, pessoal. Olha lá, eu vou ensinar vocês agora a deixarem o like, a se inscreverem no canal e a compartilharem o vídeo. Então, enquanto isso, deem uma nota para esse vídeo aqui, tá? Resolvi trazer uma nova forma, um novo tipo de conteúdo. Fazia tempo que eu não me posicionava dessa maneira, até mesmo por um trauma relativo às experiências passadas de ser punido, de ser censurado quando eu me posicionava. Então, para quem não sabe, o canal que eu tinha junto com meu pai, que eu tenho, que meu pai continua lá, mas que eu agora estou no meu canal, que eu e meu pai fazemos juntos, teve um crescimento exponencial ali em 2021 até junho, julho, que foi quando as punições começaram a aparecer. E aí um canal que ganhou 400, quase 500 mil inscritos em menos de 5 meses, foi completamente banido da plataforma e teve seu alcance reduzido em praticamente 100%. Então, o alcance que chegava muitas vezes, algumas vezes,
a 1 milhão de visualizações por dia passou para 1.000 visualizações por dia. Então, foi uma queda tremenda no alcance, e aí eu preferi não passar mais por isso e ser um pouco mais contido nas minhas palavras e nos meus posicionamentos. Afinal de contas, a gente tem que trabalhar também. Olha só, vamos prestar atenção aqui para ver como faz para se inscrever no canal. Vocês estão aqui vendo a live, tá bom? Tem esse X ali no canto direito. Você vai apertar esse X e vai fechar o chat, ok? Fechou o chat. Calma aí que eu já estava inscrito aqui. Aí apareceu o botãozinho de inscrever-se. Você vai apertar, já está inscrito. E vai apertar novamente no sino para ativar as notificações todas aqui, para você ser avisado das lives, dos shorts, dos posts da comunidade, de tudo relacionado ao nosso canal. Então pronto, já está inscrito. Para dar o like, basta apertar aqui, ó, nesse dedinho para cima. Pronto, deu o like. E para compartilhar, aperta o botão compartilhar, escolhe o WhatsApp, enviar, vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar, já está aqui. Pronto. Simples assim, pessoal. Muito fácil. Dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Então faça isso para a gente garantir que essa mensagem alcance muitas pessoas. Vamos colocar uma meta aqui de 10 mil curtidas para esse vídeo, porque isso aqui que eu trouxe hoje é valiosíssimo. Essas informações, não é todo mundo que tem a coragem de dar a cara a tapa aqui, porque as pessoas têm rabo preso, as pessoas têm medo de perder os privilégios, mas eu, graças a Deus, eu não nasci com esses defeitos. Então, por mais que eu me controle, eu também vou me posicionar quando necessário, e esse é o momento em que era necessário. A Elizabeth Castro está falando aqui que quer o livro. Que bom, Elizabeth. É muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários, ou este link aqui fixado em nosso chat. Vamos ver quem está com a gente aqui, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para Lúcia Ferreira Martins, e Albert Duque, Alexandre o Grande, Elvira Pereira Reinaldo, Isison Lima de Teresina. Abraço para Valda Neves do interior da Bahia, Glória Piffer de Barueri, Sandro Alves Oliveira, ou Sadro, que está escrito aqui, de Goiás. Abraço para Maria de Lourdes Gonçalves de São Paulo, Valdilene Matias de Pernambuco, João Pauliceno de Goiânia. Abraço para Maria da Penha, Márcia Maria do Recife, Elizabeth Castro de Fortaleza, Maria Elisa Franco de Campo Limpo Paulista, Jorge Roberto de São João de Meriti, Sandra de Honório Gurgel, Sandra Santana da Bahia, falando que cada médico diz uma coisa, não sei quem está falando a verdade, uns dizem que podemos comer torradas, já outros dizem que não, a aveia faz mal ou não, deu uma resposta certa. Sandra, essa confusão, ela é causada pela própria medicina baseada em evidência. Sabe por quê? Porque tudo que você quiser, tudo que você imaginar, vai ter um estudo comprovando. Não comprovando, mas afirmando aquilo que você está dizendo, ratificando aquilo. Então vai ter estudo dizendo que a aveia faz bem. E vai ter estudo dizendo que a aveia faz mal. E aí, dependendo da linha que o médico vai seguir, ele vai encontrar justificativas na, entre aspas, ciência para aquele ponto de vista dele. Então eu posso pegar aqui um artigo falando que a aveia faz mal. E aí eu vou pegar, se eu quiser, eu pego um artigo dizendo que a aveia faz bem. É o que chama de cherry picking, pegando as cerejas. Quem está falando, quem está escrevendo o artigo, quem está dando uma opinião, ele escolhe aquele artigo que convém. Então, esse é um problema causado também por essa medicina baseada em evidências. Abraço para Maria Silva de Barueri, Elaine de Curitiba, Nilza Santos, Ismail. Abraço para Lourdes Souza de Buenópolis. O Albert dizendo aqui o que você está falando é verdade. As escolas médicas do mundo só ensinam a medicar, mas não a curar. E por quê? Porque eles estão fora do negócio de manter as pessoas doentes. É isso aí, pessoal. Para a indústria farmacêutica, para a medicina, para os médicos, é interessante que haja doença. Então, o que seria do cardiologista se não houvesse a hipertensão arterial?
ele ficaria muito prejudicado em relação ao trabalho dele, né? Ia diminuir muito o número de consultas, ia diminuir muito o número de pessoas com complicações, de pessoas internadas com insuficiência cardíaca congestiva. Estão entendendo? Então, o sistema ele é montado para alimentar a doença e não para alimentar a saúde. Ok? Abraço para Ina Rodrigues de Indaiatuba, Vera Lúcia Travassos, Terezinha de Minas Lafayette. Abraço para Maria de Luz falando aqui, chega de falcatrua. Isso aí, chega de falcatrua. Médicos do SUS, só Deus. Maria de Luz não é o médico do SUS, o médico, via de regra, e cada vez mais ele é um profissional mal preparado, mal qualificado. A gente tem visto aí uma profusão de novos cursos de medicina, então em cada esquina tem um curso de medicina, a gente forma cada vez mais médicos, só que isso não significa necessariamente formar médicos de qualidade, ok? Então tá cada vez mais complicado em relação a isso, tá bom? Abraço para Genilde Alcântara, falando que isso é verdade. Minha avó faleceu com 114 anos, caramba, e nunca tomou um comprimido sequer em toda a sua vida. Ela só usava ervas e sua alimentação era 100% natural. É isso aí, pessoal. É você se alimentar bem. É você não comer alimentos ultraprocessados. Gorduras boas. Não usar óleo vegetal de sementes. Não usar margarina. Ok? Abraço para Josélia Rodrigues Barros. A Elizabeth falou que vai enviar o vídeo para o filho dela que está fazendo medicina. Manda para ele. Manda para ele que ele, desde das categorias de base lá da medicina, desde o começo, vai começar a ser influenciado por verdades, né? Porque essa é a realidade. Só que nem sempre falam para a gente a realidade. Às vezes escondem, porque é perigoso que essa realidade seja divulgada. Abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, Cristina Maria, Odete Passos, Hélio Rio Grande. Abraço para Nilza Santos, que está perguntando aqui, doutor, eu gostaria de saber se a gordura bovina é saudável ou não. Nilza, olha só, eu vou contar um estudo que eu vou chamar de anedota, tá? Porque foi um estudo feito em animais, ok? Eles pegaram 3 grupos de ratos, né? Para um grupo, todos os grupos deram muito álcool para o rato, para causar um dano hepático, para prejudicar o fígado. E aí, para um grupo deram óleo vegetal, para outro grupo deram banha de porco e para outro grupo deram sebo bovino, a gordura bovina. O grupo da gordura bovina e da banha de porco, por mais que tivessem tomado muito álcool, eles basicamente não tiveram dano hepático. Diferente daquele grupo de ratos que consumiu o óleo de milho, ok? Que é uma gordura vegetal, tá bom? Então, aqui em casa, eu venho utilizando a banha suína. O sebo bovino, ao que tudo indica, é uma excelente opção também para cozinhar, tá bom? Um abraço aí para o Milton Silva Nascimento, o Alexandre falando aqui que o remédio não remedia, mas gerencia a doença. Falou tudo numa só frase. Elizabeth dizendo que o Hipócrates já falava que seu remédio, seu alimento, seu remédio. É isso aí. O Hipócrates já falava sobre a importância de ter um estilo de vida saudável, de se alimentar bem, de fazer atividade física. Isso 2000 anos atrás, pessoal. E a gente esqueceu isso. E a gente deixou isso de lado para tomar um comprimido. Abraço para Marilene Dias Martins, que recebeu a notificação hoje, maravilha. Davilene Alberto Santos de Campinas. Ina Rodrigues falando que o doutor Lai Ribeiro come 6 ovos por dia. Ina, essa semana eu estou fazendo uma dieta, né? Que eu fiz uma restrição, quero fazer uma restrição calórica para ver se eu perco um pouco de gordura sem perder músculo. Qual é a minha dieta? Eu como 4 ovos orgânicos que eu comprei aqui, estava na promoção no mercado, uma banana, meu café da manhã, meu almoço, 200 gramas de carne moída, patinho, com algum legume ou uma salada verde. Lanche, eu tomo uma proteína aqui, um whey protein, porque eu preciso de proteína para manter os músculos, e jantar, a mesma coisa do almoço. Então, o único alimento ultraprocessado que eu estou consumindo é a proteína, que nem é tão ultraprocessado assim. Basicamente é só
uma parte do leite, que é retirada e concentrada para fazer esse suplemento alimentar, o whey protein. Então, é uma alimentação bastante natural e vamos ver como que eu vou me sair nela, tá bom? Abraço para Nélia Barbosa. Obrigado pelos elogios, Nélia. Um abraço também para Valdir Rocha da Silva. Bah, João, tu falou que chá verde baixava a pressão, tomei, a pressão foi para 19. Pior 11. Valdir, isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que tem aumento da pressão. O que eu posso dizer é que o chá verde ele ajuda a proteger os vasos sanguíneos. Só que, às vezes, ele tem muita cafeína e a gente acaba não tendo muito controle sobre isso. Então, talvez tenha sido isso o que aconteceu aí com o senhor, tá bom? Mas que bom que o senhor experimentou, viu que não é para o seu caso. Abraço para Marcianita Meschler, para Ina Rodrigues, abraço para Elizabeth Cajamandei, Leila Rezende, um abraço para Maria Alves Sobrinho, perguntando, tomo clonazepam 2mg, o que faço para me livrar desse remédio? Maria Alves, provavelmente seu problema é estresse, dificuldade de controlar a ansiedade. O que eu recomendo? Leia o livro, Código da Longevidade. Tem um capítulo lá especialmente para gerenciamento do estresse, tá bom? Abraço para Vera Lúcia Siqueira Valentim, dizendo assim, é por isso que eu não tomo remédios. Eu sei, doutor, meu marido trabalhou em laboratório e era vendedor, ia nas farmácias e consultórios. Ele me falou sobre isso. Médicos ganham comissão. Ganham comissão, pessoal. Ganha comissão. E quem vende mais, quem prescreve mais, ganha mais comissão. Ganha uma semana de férias com a família no Caribe, ganha um congresso no resort na Bahia. É assim que funciona. A Neuza perguntando aqui, doutor, a gordura animal é aquela gordura que é amarela ou aquela que chamam de sebo? Eu fico na dúvida sobre isso. Eu gosto muito de carne cozida e gosto de comer a graxa de carne com farinha. Neuza, eu acredito que a gordura animal para cozinhar seja o que o pessoal chama de sebo, da mesma forma que a banha de porco, tá bom? Mas eu acredito que essa gordura que fica aí, ela nada mais é do que um sebo também. Abraço para Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, para minha amiga Cislândia Santos, para Denubes Bonifácio, Dilma Casoli de Carapicuíba, Giane Cametá do Rio de Janeiro, Maria Socorro, abraço para Ana Lúcia Malheiros, parabéns, doutor João, é muito bom ver um médico jovem com esse discernimento. Obrigado, Ana Lúcia. Estou ficando cada vez menos jovem, né? Mas ainda acho que eu sou jovem. Não por muito tempo. Abraço para Nelson Roberto Júnior. Bom dia, doutor João. Gostaria de ver o senhor fazer uma análise sobre ozonoterapia. Nelson, olha, ozonoterapia é uma medida que tem muito preconceito, né? Que é bastante combatida, bastante atacada por boa parte da comunidade médica. Né? Vou deixar aí um abraço à doutora Maria Gadelha, que me ajudou muito quando minha mãe estava doente, e que é a defensora, que é a criadora da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia. Né? A doutora Maria Gadelha, uma expert no assunto. Eu confesso que eu não tenho muito... nunca parei para estudar muito sobre a ozonoterapia, mas o que eu posso dizer é isso, que tem muita gente que critica. Abraço para a Márcia Costa, perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Abraço para a Rafaela Salgado, Luciana Souza, Antônia Euzenita perguntando onde conseguir o livro. Antônia, é um livro em formato digital até o momento, tá bom? Então, para conseguir, basta clicar no primeiro link da descrição, nesse link aqui fixado no chat ou no link fixado nos comentários. Clicando nesse link, vai abrir uma nova página. Deixa eu mandar aqui. Vai abrir uma nova página, uma página segura, onde você vai preencher com os seus dados para realizar o pagamento. Vou enviar aqui, vou deixar novamente o link aqui, vou fixar só o link para... Fixei o link aqui, pessoal, só o link para vocês clicarem aqui em cima, tá bom? Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Um abraço para... Calma aí, calma aí. Hoje está bastante gente, gostei. Assim que eu gosto. Ivone Gonçalves, Joana Nunes, Regina Nogueira de Tatuí, Maria Socorro, Elaine de Curitiba perguntando, sou de Curitiba, faz consulta por videochamada? Elaine, no momento não estou fazendo, mas estou pensando em voltar a fazer, tá bom? Faz o seguinte, manda uma mensagem aí para o nosso atendimento, 21 97 690 2933. Manda lá, conversa com a Cislândia
e a gente vê o que a gente pode fazer em relação a essa consulta, ok? Não venho fazendo, não fiz nenhuma consulta esse ano de 2024, para vocês terem ideia, mas como eu estou com um pouco de tempo livre, estou pensando em abrir agenda, tá bom? Então quem quiser marcar uma consulta comigo, manda uma mensagem no WhatsApp 21 97 690 2933. Vou abrir um dia na minha agenda especificamente para os inscritos aqui do canal. Então, chega lá, manda uma mensagem para esse WhatsApp, fala que é inscrito no canal, que a gente vai ver alguma condição especial para vocês, tá bom? Abraço para Ana Maria de Fátima Freire, Ana Correia, Jupiaçara Silveira, Renata Kretschmar Uzinolo. Abraço para Beatriz Gellen, de Curitiba. Bom dia, eu não tomo remédio, só chá. Parabéns, está totalmente certo. Tenho 73 anos e criei meus filhos e netos só com chás. Continue abençoado. Muito obrigado, dona Beatriz. Abraço para a Gesso Líder, a Catiane, de Aracaju. Abraço também para o RCN Música, um médico autêntico e sincero. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Obrigado, RCN. Abraço também para a Pabla Virina Samúdio de Horn, saludo desde Paraguai. Um abraço a todos os amigos de Paraguai, de Argentina, de Uruguai, de Cuba, de República Dominicana, de México, todos os outros que hablan espanhol. Me encanta tener ustedes comigo aqui. Abraço também para Ana Maria Barbosa, Maria de Fátima Freire do Rio de Janeiro, Alma Ruth La Rosa, abraço para Regina Celi Martim, Luciana Fernandes de Araújo de Resende, Zélia Marcelino de Torres, abraço para Graça Moura, Ivana Lazeri da Bahia, abraço também para Davi Reis, a Tatiane, abraço para Joanice Maria, Luciana Fernandes de Araújo, Joanice Maria, da Bahia, abraço para Elinete Bahia de Veneza, Neide Calado de Pernambuco, Ivete Jacob, um abraço também para Ana Maria Barbosa, falando que não vai mais em médico nenhum, que cansou, porque cada um fala alguma coisa. A Pabla dizendo que a indústria farmacêutica no le conviene que nos curamos com os naturales. Esta é a verdade, Pabla. Eu concordo 100% contigo. Abraço para Astra Branco, do Distrito Federal. João Batista, muito bom, doutor. Vivendo e aprendendo. Parabéns. É isso aí, João. Abraço para Joseni Lobato, que usa o óleo de coco para cozinhar. O Albert falando, doutor, quero falar com você porque eu estou pensando em fazer um livro onde se fale das plantas e seu poder de melhorar a saúde das pessoas, tá bom? E Albert, faz o livro que a gente comunica aqui no canal, que a gente divulga aqui no canal. Claro, tenho certeza que as pessoas vão adorar esse livro sobre plantas, ainda mais vindo de você que é engenheiro, né? Engenheiro alimentar, engenheiro químico e sabe das coisas. Inclusive, vou deixar aqui também um aviso, pessoal, que eu estou lançando um livro, eu devo terminar de escrever essa semana, um livro sobre circulação sanguínea, e é um livro que traz os 50 melhores alimentos para limpar as suas artérias e prevenir problemas cardiovasculares. Então, tem uma explicação bem detalhada dos alimentos. Cada alimento vai ter uma receita especial para ele também. Uma receita simples, prática, barata e que aproveite da melhor forma os nutrientes presentes naquele alimento. Então, são 50 receitas, 50 alimentos. O livro está muito legal e eu acho que semana que vem eu já vou poder divulgar eles aqui para você. Quem quiser esse livro novo, já vai me avisando aí no chat, me avisa nos comentários e fala, doutor João, quero um livro novo sobre circulação, ok? Que eu vou fazer um lançamento especial aí para dar um desconto legal para os primeiros que comprarem o livro. Então, semana que vem eu vou trazer novidades sobre o novo livro, tá bom? Abraço para Rosângela Medeiros, Sandra Santana, gostaria de saber se a torrada faz mal. Sandra, qual é a torrada? Se for aquelas torradas balduco, essas torradas assim, eu posso te dizer que não são as melhores opções, tá bom? Abraço para José Nelson Oliveira, Nilza, Maria Giane Santos, Ana Maria Barbosa. Abraço para Marilene Xavier Matos, perguntando do café. Olha, o café não é ruim, desde que você não coloque açúcar, tá bom?
Abraço para o Milton Silva Nascimento. De onde é esse Milton Silva Nascimento? Meu marido tem esse nome e sobrenome. Senhora, a senhora está dentro da conta do seu marido. Está comentando na conta dele. Ó, que alguém ia levar a culpa por algo que nem fez, hein? Abraço para Tereza Magalhães, Leilane Raimundo, Hilda dos Santos. Calma aí, Hilda. Hilda dos Santos Fonseca, Edna Dias. Doutor, por que a doença de Chagas não tem cura com produtos naturais e nem com nenhum tratamento? Me fala sobre isso. Vi falar que essa doença é negligenciada pela medicina. Edna, doença de Chagas, o Carlos Chagas, ele descobriu a doença, descobriu o tratamento, descobriu o patógeno, descobriu tudo sobre a doença, inclusive parte do tratamento, né? Então, existe tratamento sim, que é o benznidazol, ok? Só que, às vezes, quando a doença de Chagas já evoluiu para a forma crônica, ela cria consequências, ela traz consequências que os medicamentos não podem tratar, né? Então pode dar lá o mega esôfago chagásico, aquela pessoa que tem um esôfago enorme, que é difícil de tratar, né? Que é uma intervenção cirúrgica. Tem também a cardiopatia chagásica, que deixa a pessoa com uma espécie de insuficiência cardíaca. Então acaba que o controle passa a ser das consequências que a doença causou, tá? Abraço para Zélia Pereira Nunes. Doutor, eu tomo venlafaxina. Se ficar sem tomá-la, passo mal, sinto formigamento no corpo. Formiga os lábios são sintomas horríveis, abstinência é terrível. Melhora, dona Zélia. Abraço para Elizabeth Pureza, Maria Gorete Guanini, de Paranavaí. Abraço para Marli Damásio. Fiz exame de tireoide, abdômen total e outros, está tudo bem, mas estou com um pouquinho de gordura no fígado. Tomo bastante chá. Tenho 58 anos. Estilo de vida saudável, dona Marli? Atividade física e alimentação. É isso que a senhora tem que fazer, é isso que vai tratar a sua gordura no fígado. Abraço para o Wilson de Oliveira, Conceição Dias, Tânia Regina, José Carlos Campos. Abraço para Albertino Barbosa, de Biruigui, estado de São Paulo. Abraço para Davi, a Tatiane perguntando, doutor, tem algo para cura do câncer? Tatiane, depende do câncer, né? Muitos cânceres são curáveis sim, com medicamentos, com cirurgias, com quimioterapia, com radioterapia. A minha mãe teve câncer. Minha mãe teve um câncer chamado linfoma de Hodgkin. Ela, mesmo tendo sido diagnosticada num estágio avançado da doença, ainda assim ela, graças a Deus, né? Graças aos médicos que a trataram, graças às medidas naturais que nós tomamos para tratá-la paralelamente, ela está aqui hoje, até hoje, muito bem, saudável e curada do câncer. Então, o câncer tem cura sim, tá? Doutor João, é todo câncer que tem cura? Não. Alguns tipos não tem, alguns estágios não tem, mas muitos outros têm, ok? Abraço para Ana Lírio, que está perguntando aqui. Como controlar glicose sem remédio? Só naturalmente, sou de Búzios. Arina Lírio, na verdade. Ontem mesmo fizemos um vídeo sobre controle da glicemia sem remédios. Lendo o livro, os hábitos do livro, Código da Longevidade, vão te ensinar como controlar a glicemia sem remédio, tá? Então, para fazer isso, como controlar glicose sem remédios? Só naturalmente? Estilo de vida saudável. Ah, o que é isso? Como eu faço isso? Lê o livro, assiste os vídeos aqui do canal, coloque em prática e depois me conta o resultado. Abraço para Regina Nogueira, falando que fez cirurgia dos joelhos, que estão doendo muito. Que chá indicaria? Regina, é difícil indicar um chá porque os chás têm interações medicamentosas, eu não sei o que mais a senhora sente, quais são os medicamentos que a senhora toma, então é difícil eu ficar recomendando uma coisa aqui sem saber, sem entender melhor o seu contexto, tá bom? Abraço para Antônio Tomé de Brasília. A Sandra Santana perguntando se pode comprar o pão integral e fazer torrada. É melhor, tá? É melhor do que você comprar a torrada pronta. Abraço para Lucinete Jesus, de Curitiba. Gostaria de saber para tratar hipotireoidismo, como tratar para não tomar mais o Puran. Aí é difícil, Lucinete, porque o hipotireoidismo ele é uma deficiência de hormônio. E a gente tem que fazer essa reposição, né? Não tem jeito. Abraço para Lucinete Jesus, que está falando aqui que quer o livro da circulação. Maravilha! Abraço para
Ana Maria Leite, de Itapeva. Nilson estão te perguntando, doutor, põe o número do WhatsApp na tela para consulta, por favor. Vou botar na tela aqui, pessoal. Vou botar o número para consulta na tela. É o WhatsApp, tá? Vou botar para vocês na tela, hein? O número para consulta. A moda antiga. Aí, ó, o número para consulta. Estão vendo aí? 21 97 690 2933. Calma que a letra aqui tá meio feia, né? Aí, ó. 21 97 690 2933. Tá aí na tela, hein, pessoal? Tá na tela para vocês. Ok? Ana Maria Leite, abraço. Abraço para Viviane Spena. Abraço para Aparecida Santiago. Abraço para Antônia Ferreira Santos Caçula. Silene Lustosa, Ana Maria Barbosa, como não tomo mais remédio, como te falei, mas quero o teu livro, sou de Volta Redonda, parabéns, doutor, bom dia, maravilha, clica aí, ó, primeiro link da descrição para adquirir o livro, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado na chat. Abraço para Eliane Rangel, Elizabeth Pureza, se câncer tem cura, por que dizem que diabetes não tem? Olha, não é todo câncer que tem cura, ok, pessoal? Alguns cânceres não têm cura, tá? Porque já evoluíram muito, porque estão em partes que são muito delicadas. Então, esses cânceres não têm cura. Agora, diabetes tem cura? Tem gente que diz que não. Minha opinião é, diabetes tem cura sim. Mas por que dizem que não tem cura? Porque aí você coloca a mentalidade, você liga a chavinha de que é uma doença que você vai ter que tomar remédio para sempre. Mesma coisa a depressão. Quando eu estava lá no ambulatório de psiquiatria, na matéria de psiquiatria na faculdade, uma matéria que eu gostava muito, mas que eu vi que a depressão estava iniciando um movimento de que ela deveria ser uma doença tratada para sempre, da mesma forma que a pressão alta, que o diabetes, eu comecei a ver que ali talvez não fossem as melhores intenções, ok? Então a gente vê que quando a gente fica levando em consideração, não, essa doença não tem cura, essa doença tem tratamento, essa doença tem controle, a gente coloca naquela pessoa a mentalidade de que ela vai precisar ficar tomando remédio para sempre. Mas o diabetes, na minha opinião, tem cura sim. Por quê? Se você muda os seus hábitos, se você não tem mais a necessidade de tomar a medicação, se você controla a sua glicemia de forma natural, para mim você se curou do diabetes. Ok? Essa é a minha opinião. Da mesma forma que se você está resfriado, com o nariz escorrendo, sinais e sintomas de resfriado, e daqui a uma semana você não tem mais esses sinais e sintomas, para mim você está curado do resfriado. A mesma coisa o diabetes. Se você não precisa tomar remédio, se você não tem manifestações clínicas, manifestações laboratoriais características do diabetes, na minha opinião, você se curou da doença. Agora, a doença pode voltar caso você não faça as coisas corretas. Então você pode se curar da doença? Sim, mas ela pode voltar, tá bom? Um abraço para Elizabeth Pureza, Sandra Santana, Joana Nunes. Doutor, como faço para comprar o livro que fala para não tomar remédio para diabetes? Eu não tenho Pix e nem cartão. Joana, pode ser pelo boleto, tá bom? Então nesse link aí também tem a opção de boleto bancário. Ou manda uma mensagem aí para o nosso número 21 97 690 2933 que a gente desenrola por lá, ok? Abraço para Regina Nogueira, Maria Oliveira, Valéria Fraga de Petrópolis. Bom, pessoal, é isso, hein? 1 hora de live aqui hoje, que isso? Me empolguei, perdi meu horário, mas não tem problema também. Valeu a pena ficar com você aqui esse tempo todo. Espero que tenha sido positivo esse aprendizado, essa conversa que nós tivemos hoje. E se você quiser continuar aprendendo sobre a sua saúde, se você quiser continuar pegando novas informações para não ser refém do sistema, continua comigo, não se vá. Fique aqui, eu separei outros 2 vídeos para você.
Então, olha, eu vou para atividade física. Recomendo que você faça o mesmo. Agora, se você for continuar aqui, que seja para se informar com qualidade e para usar o seu tempo naquilo que vai te fazer bem, tá bom? Então fica aqui comigo e assiste esse vídeo aqui sobre chás que ajudam a controlar o diabetes e esse daqui sobre frutas que melhoram a sua circulação sanguínea. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, depois dos anúncios, a gente se encontra nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui. Até mais!